A Reforma Protestante. Este evento não apenas transformou a religião, mas também teve um impacto profundo na sociedade, na política e na cultura. Imaginem só, estamos no final da Idade Média e a Igreja Católica é como uma instituição enorme e poderosa. Ela domina quase todos os aspectos da vida. Está em todos os lugares, influenciando tudo, desde arte e música até política e a vida cotidiana. A Igreja era a principal fonte de conhecimento e educação, e seu poder era praticamente incontestável. Mas aqui está o problema. Nem todo mundo está feliz. Muitas pessoas começaram a sentir que a Igreja estava se afastando de seus princípios espirituais. Com o tempo, algumas práticas dentro da Igreja se desviaram de suas intenções originais. A corrupção e os abusos de poder tornaram-se cada vez mais evidentes. Um dos principais pontos de discórdia era a venda de indulgências. Isso significava que as pessoas podiam pagar para serem perdoadas por seus pecados. Imagine alguém dizer que você poderia basicamente comprar o perdão pelos seus pecados, ou até mesmo tirar seus entes queridos do purgatório. Isso parecia uma exploração da fé das pessoas. As pessoas pensavam, peraí, isso não parece certo. Elas começaram a questionar a legitimidade dessas práticas. E elas estavam certas em questionar. Esse ceticismo foi o início de um movimento maior. O foco da Igreja na riqueza e no poder, em vez da orientação espiritual, estava causando séria inquietação. A ostentação e a opulência da Igreja contrastavam com a pobreza da maioria das pessoas. Essa insatisfação não se limitava ao povo comum. Nobres e até mesmo membros do clero começaram a expressar suas preocupações. Até mesmo alguns dentro da Igreja viram a necessidade de mudança. Monges e padres começaram a discutir a necessidade de uma reforma. Pensadores e teólogos começaram a desafiar a autoridade da Igreja e a pedir um retorno aos ensinamentos da Bíblia. Eles queriam uma Igreja mais pura e mais fiel às suas raízes espirituais. Mal sabiam eles que suas críticas estavam prestes a desencadear uma tempestade que remodelaria o cenário religioso e político da Europa. A Reforma Protestante estava prestes a começar. Isso nos leva a um momento crucial da história, 1517. Este ano marcou o início de uma série de eventos que mudariam o mundo para sempre. Entra em cena um monge alemão com um espírito rebelde e um talento especial para fazer as pessoas falarem, Martinho Lutero. Ele ousou desafiar a Igreja de uma maneira que ninguém tinha feito antes. Apertem os cintos porque as coisas estão prestes a ficar interessantes. A Reforma Protestante estava prestes a mudar o curso da história. Wittenberg, Alemanha, 1517. Uma pequena cidade que, sem saber, estava prestes a se tornar o epicentro de uma revolução religiosa. Um monge chamado Martinho Lutero está farto da corrupção que vê na Igreja. Ele é um homem de profunda fé e convicção, mas também de grande coragem. Ele está particularmente indignado com a venda de indulgências, essa ideia de comprar seu lugar no céu. Para Lutero, isso era uma distorção grotesca da verdadeira fé cristã. Lutero acreditava que a salvação vinha somente pela fé, um presente de Deus, não algo que você pudesse ganhar ou comprar. Ele via a fé como um relacionamento pessoal e direto com Deus. Então, o que ele faz? Ele decide agir. Ele pega 95 argumentos contra as indulgências e as prega na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Este ato simples, mas ousado, foi um grito de guerra contra a corrupção. Bum! Foi como jogar um microfone filosófico na cara da igreja. A mensagem era clara. A reforma era necessária e urgente. Esse ato de desafio, conhecido como a afixação das 95 teses, é frequentemente considerado a faísca que deu início à Reforma Protestante. As pessoas começaram a questionar o que antes aceitavam cegamente. Mas a treta de Lutero com a Igreja ia além das indulgências. Ele tinha uma visão mais ampla de reforma.
Ele questionou a autoridade do Papa, desafiando a hierarquia estabelecida da Igreja. Argumentou que a Bíblia deveria ser a fonte máxima da verdade religiosa, não as palavras dos homens, e enfatizou o relacionamento direto do indivíduo com Deus, sem a necessidade de intermediários. Essas eram ideias radicais na época, desafiando séculos de doutrina estabelecida. A Igreja estava sendo chamada a se reformar de dentro para fora. As 95 teses de Lutero se espalharam como um rastilho de pólvora, graças, em parte, à recém-inventada prensa móvel. A tecnologia estava do lado da reforma. Cópias foram impressas, distribuídas e discutidas em casas, tavernas e universidades por toda a Europa. As ideias de Lutero estavam em toda parte. As pessoas estavam alvoroçadas com as ideias de Lutero, debatendo sua validade e tomando partido. Era um tempo de grande agitação e mudança. A Igreja, antes vista como um monólito inabalável, estava repentinamente enfrentando um sério desafio. A Reforma Protestante estava em pleno andamento, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Agora, vamos falar sobre a prensa móvel por um breve segundo, porque esta invenção foi absolutamente revolucionária. Imaginem tentar espalhar uma revolução antes das redes sociais ou mesmo da internet. Difícil, né? Mas com a prensa móvel, as ideias de Lutero viralizaram, estilo século XVI. Antes, os livros eram copiados à mão, o que os tornava caros e raros. A prensa móvel permitiu a produção em massa, o que significa que mais pessoas podiam acessar e compartilhar os escritos de Lutero. Foi como clicar no botão de compartilhar em suas 95 teses e vê-las viralizar por toda a Europa. Essa explosão de material impresso alimentou a reforma. As pessoas estavam lendo a Bíblia por si mesmas, formando suas próprias opiniões sobre a fé e se envolvendo em debates teológicos de maneiras que nunca puderam antes. A prensa móvel democratizou o conhecimento e capacitou os indivíduos a questionar a autoridade tradicional, o que, como vocês podem imaginar, não caiu bem para todos, especialmente para aqueles no poder. A Igreja tentou censurar Lutero e seus escritos, mas já era tarde demais. O gato já estava fora do saco, ou melhor, as teses já estavam fora da prensa móvel. A reforma estava ganhando força e novas vozes se juntavam ao coro da dissidência. Lutero pode ter dado o pontapé inicial na reforma, mas ele não estava sozinho. Ele foi o catalisador, mas muitos outros reformadores contribuíram significativamente para o movimento. Pensem nisso como uma banda se formando. Lutero pode ser o vocalista, mas você precisa de um baterista e um baixista incríveis para realmente fazer a música bombar. Cada membro da banda traz seu próprio estilo e talento, criando uma sinfonia de ideias e mudanças. Entram em cena reformadores como João Calvino e Ulrich Zwinglio, cada um adicionando seus próprios versos ao hino de mudança da reforma. Eles trouxeram novas perspectivas e abordagens que enriqueceram o movimento. João Calvino, um teólogo francês, desenvolveu um sistema de teologia conhecido como calvinismo. Ele não apenas pregava, mas também escrevia extensivamente, influenciando muitos com seus escritos. Ele enfatizou a soberania de Deus e a ideia de predestinação, o que gerou intensos debates sobre o livre-arbítrio e a salvação. Suas ideias provocaram discussões acaloradas e dividiram opiniões entre os teólogos da época. As ideias de Calvino criaram raízes na Suíça, Escócia e partes da França, influenciando o desenvolvimento do presbiterianismo. Comunidades inteiras foram moldadas por suas doutrinas, que ainda hoje têm impacto. Enquanto isso, em Zurique, Ulrich Zwinglio liderava seu próprio movimento de reforma. Ele era um fervoroso defensor da pureza e simplicidade na adoração. Zwinglio enfatizava a simplicidade no culto e uma adesão estrita aos ensinamentos da Bíblia. Ele acreditava que a Igreja deveria retornar às suas raízes mais puras e simples.
Ele desafiou o uso de imagens religiosas e a doutrina da transubstanciação, o que levou a discordâncias com Lutero. Essas diferenças teológicas criaram tensões entre os reformadores. A reforma estava se tornando um movimento diversificado, com diferentes líderes e interpretações das Escrituras. Cada líder tinha sua própria visão de como a igreja deveria ser reformada. Essa diversidade, embora enriquecedora, também levou a divisões e desentendimentos dentro do movimento protestante. As diferentes interpretações das Escrituras resultaram em várias denominações protestantes. Mas uma coisa era clara: o monopólio da Igreja Católica sobre o cristianismo havia terminado. A reforma abriu caminho para uma nova era de pluralidade religiosa e liberdade de crença. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos.